Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Felizes por mais uma vez estarmos juntos para cultuar, adorar o Senhor e ouvir a sua palavra, né? Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Eu vi a pastora falar no início, estamos no mês do aniversário, né, da igreja a nível de Brasil, né, nacional. A igreja quadrangular completa 74 anos no Brasil e todo mês de novembro a gente comemora e é nos sugerido fazermos assim sempre alguma coisa relacionada, né? Então o que nós escolhemos, né? Como esse mês tem 5 domingos, né? Nós usamos o primeiro domingo, ou seja, a primeira quinta e o primeiro domingo para falar de salvação, segunda quinta, segundo domingo para falar de batismo com o Espírito Santo. A terceira está acontecendo agora, né? Que é sobre cura divina, e a semana que vem vai encerrar falando sobre a volta de Jesus. Então, eu quero ser objetivo nessa manhã, devido ao batismo, mas não vou deixar de fazer aquilo que Deus pediu para que fizéssemos. Eu vou compartilhar alguns textos bíblicos. Em seguida nós queremos fazer uma oração. Eu vi que a Carol acabou de fazer uma também, uma ministração sobre cura. Nós também queremos fazer uma após essa palavra, porque nós cremos como cristãos, se tratando da doutrina da igreja como quadrangulares, nós cremos na cura divina. Nós cremos que Jesus vai além da medicina, vai além do laser, sei lá, do bisturi. Ele tem um poder infinitamente maior do que o de um médico, do que de um remédio. É claro que nós dependemos e confiamos também na medicina, foi Deus também quem a deixou, mas não podemos esquecer que temos essa outra opção de experimentar curas, de experimentar milagres, através de Jesus, de forma instantânea ou não. Nem todas as curas na Bíblia são instantâneas. Algumas, a Bíblia vai dizer que aconteceu enquanto eles estavam andando, né? Alguns de vocês já lembram de quem, o texto que eu estou falando, só em falar nisso, né? Outras aconteceram na hora, né? Nem todas as doenças eram consequência de falta de cuidado, né? Ou de pecado. Algumas doenças na Bíblia eram até permissão divina para que Deus fosse glorificado nela através da cura, né? Então, e existem aquelas que são consequências de pecado, por falta de cuidado e assim por diante, né? Mas é só para lembrarmos aqui de algumas coisas, né? Alguns textos que eu considero importantes. Vamos aí no capítulo 9 de Lucas, versículo 1 e 2. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes o quê? Virtude, poder. E se nós formos ver a sequência da história, que não é só para os discípulos, você vai ver que depois era para toda a igreja, né? A gente já falou sobre Atos aí, né? Virtude e poder sobre todos o quê? Demônios. Teve alguém aí que teve vontade até de se benzer agora, né? Como fala. Para curarem o quê? Enfermidades. Se está associado demônios com enfermidade, então existem espíritos de enfermidade. Então quando nós estamos falando de cura, podemos estar falando de libertação também, né? O espírito de enfermidade nunca vai ser detectado. Ele nunca vai aparecer numa tomografia, em algum tipo de exame, né? Espírito de enfermidade é um demônio, né? E às vezes pessoas são vítimas, né, desses espíritos de enfermidade. Às vezes passa de pai para filho, né? E muitos sofrem e buscam cura às vezes na medicina e não encontram. E têm dificuldades às vezes de se render a essa possibilidade sem nenhum custo, que é a cura em Jesus. Que Deus nos ajude nessa manhã a ter uma experiência assim. Como nós tivemos em relação ao Espírito Santo,
pessoas foram renovadas, algumas pessoas foram ali batizadas. Eu creio que nessa manhã nós também teremos em relação à cura divina. No versículo 2: e enviou-os a pregar o reino de Deus. Amém, é isso mesmo. Eu até acho que está na ordem correta aqui. Mas olha o desfecho aqui. E a curar os enfermos. Pregar salvação, pregar o reino de Deus, sem levar em consideração ou curar os enfermos, não está completo. É 100% bíblico e inclusive recomendado pelo nosso mestre e salvador Jesus Cristo. Então, sempre que está diante de você uma pessoa que você diz: eu já evangelizei, eu já discipulei, ela é salva, e você percebe que ela pode estar, ou, às vezes na fala da pessoa, ela vai compartilhar um desconforto físico, às vezes emocional, você pode conversar com ela sobre a possibilidade dela experimentar uma cura, uma libertação, através da oração da fé, que é bíblico. Tá certo? Agora veja lá em Tiago, capítulo 5, do 14 ao 16. Está alguém entre vós aflito? Não sei, né? É uma pergunta aqui, né? A gente podia levantar a mão e dizer: né? Sou eu, né? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, ó como existem coisas que estão ligadas, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. É bíblico um orar pelo outro, é bíblico confessar um para o outro, né? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. No Antigo Testamento, queridos, no Antigo Testamento nós encontramos o Senhor curando, né? Nós temos algumas curas registradas, conhecidas nossas, existem tantas outras, né? Mas temos a de Naamã, temos a do rei Ezequias. Naamã era o homem leproso lá, o general, rei da Síria, que a gente conhece muito bem a história dele, né? Foi uma menina quem falou de cura na casa dele, e ele foi curado por Deus. É claro que ele teve que ser obediente, é claro que ele teve que se submeter a alguns passos lá que a gente poderia considerar desnecessário, mas sempre Deus vai esperar uma atitude nossa, demonstrando que a gente confia no Senhor e Ele sabe o que está fazendo, né? A do rei Ezequias, uma passagem que o profeta dá uma palavra para eles: realmente está doente, vai morrer, conserta, arruma a tua casa, porque chegou o teu tempo, chegou a tua hora, né? A Bíblia vai dizer que ele vira para o canto, na cama, né, no leito de dor lá, e começa a falar para Deus do seu coração, de tudo que ele havia feito para Deus, de quem ele era. Deus sabe disso, mas ele começou a falar, né? E a Bíblia diz que o profeta que deu a palavra para ele, que ele ia morrer, estava no portão da casa dele saindo, o profeta Isaías, né? Deus fala para ele: vai lá e volta lá, e fala para ele que eu vou acrescentar na vida dele mais 15 anos de vida, né? Maravilha, né? Isso tudo aconteceu porque Deus ouviu o clamor dele, desejando viver um pouco mais, né? E Deus escutou, né? E curou ele daquela enfermidade que era para a morte, né? E libertou ele. Eu vou citar aqui
um texto do Antigo Testamento, né? Que é em Salmo 103, né? Versículo 3, me parece que diz assim: é Ele, né, quem cura, né, todas as nossas enfermidades. No Antigo Testamento, Deus é conhecido também, é chamado de Jeová, o quê? A gente conhece muito Jiré, né? Mas ele é conhecido como Jeová também, Rafa, né? Jeová Rafa é aquele que sara, é aquele que cura. Então, Deus sempre se preocupou, sim, com o corpo físico das pessoas também. Sabemos perfeitamente que os dias de hoje, quando se fala em doença, às vezes está muito mais relacionado à alma, à área aí de ansiedade, de depressão, né? Muito mais do que uma doença assim que é detectada com facilidade por um equipamento lá de tecnologia, né? Mas Deus é o mesmo para curar uma doença física, uma doença emocional, e a gente precisa acreditar nisso. Deus vai usar Paulo para dizer, né, em relação a essas questões de alma, dizendo assim: lançando sobre ele, né, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então esse lançar é parte do ser humano, né? Quando a gente fala, lance aos pés do Senhor, dá um jeito, cada um tem a sua forma de fazer isso. Mas existem algumas bagagens, alguns fardos, né, que as pessoas carregam, que ninguém vai poder tirar de sobre elas, né? Mas as pessoas podem dar luz, podem aconselhar, orientá-las a elas se livrarem disso, deixando aos pés de Jesus e entendendo que Ele já fez tudo que tinha que ser feito para que nós fôssemos curados e libertos, inclusive dessas questões de ordem emocional, né? Eu quero citar aqui, a Carla fez menção na quinta-feira, tivemos um culto abençoado com uma palavra esclarecedora em relação a dons espirituais. Cura divina é um dom espiritual. É algo que Deus deixou, é uma ferramenta que Deus deixou para ir num ambiente assim, sempre é mais interessante, parece que fica mais fácil, e, claro, e a gente deve aproveitar também. Mas você pode, no dia a dia, fazer uso desse dom, né, para que você desfrute de cura, de alívio, de refrigério para a sua vida e também para a vida de outras pessoas, né? Quem dá refrigério, quem ministra a cura, também é curado, também recebe benefícios, também é abençoado. Então, deixa Deus te usar nessa área também, mesmo você às vezes tendo limitações, né? Então não fique preso nessas questões, eu não estou preparado, porque a gente está sim, se somos filhos de Deus e o Espírito do Senhor já habita em nós, nós estamos preparados sim. Deixa eu falar aqui rapidinho, eu quero falar de 2 curas, ou 3, curas que Jesus fez, porque Ele para nós é a maior referência. Nós falamos sempre de Atos, a pastora acabou de citar um texto de cura em Atos dos Apóstolos, que foi realizado pelos discípulos, mas tem as que Jesus realizou e são inúmeras, né? Eu quero falar de uma bem conhecida, para a gente tirar daqui de repente uma lição, para nos ajudar a receber uma cura por nós ou por alguém, porque a Bíblia também fala de curas que Ele realizou por intercessão, por uma mãe que clamava por uma filha que estava possuída lá, e aquela filha foi liberta pelo posicionamento, pela fé, pelo clamor daquela mãe. Então a gente vai experimentar daqui a pouco cura, e esses textos podem nos ajudar de alguma forma. Em Lucas 8, 43 até o 48, se você quiser anotar e depois ver, está nos 3 evangelhos essa passagem, dada a importância dela para nós como igreja, né? Está no Evangelho de Lucas, está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, está no Evangelho de Mateus, capítulo 9. A mulher do fluxo de sangue. É um texto que todos nós conhecemos. Então, eu queria usar essa cura de Jesus aqui, para com essa mulher, e tirar daqui algum ensinamento, querido. A Bíblia vai dizer que essa mulher havia gastado tudo. Sabe quando você diz esgotou?
E às vezes não é só na área de saúde, isso você pode aplicar na área que você quiser, né? Bom, fiz tudo o que podia, acabou, esgotou. Não tem mais o que fazer. Para nós cristãos, sempre tem o que fazer. Para nós cristãos, queridos, sempre tem uma luz lá no final do túnel. Para quem não tem Jesus, às vezes realmente chega no fundo do poço, não consegue ver mais nada, e as pessoas fazem, às vezes, besteira ali naquele lugar, naquele momento da sua vida. Mas essa mulher que tinha gastado tudo, essa mulher que estava excluída, a gente fala tanto em exclusão nos dias de hoje, né? Essa mulher era uma mulher excluída socialmente na época, devido à situação da saúde dela. Em vez de receber apoio, né, ela era excluída. A lei, né, permitia que essas coisas acontecessem, e eles tinham essa prática, esse costume. E ela era uma mulher sozinha, excluída, sozinha. Não fala nem de familiar dela. Não fala nem o nome dela. Então é alguém que não tinha nenhuma importância para a comunidade, para a sociedade. E essa mulher, ela soube que Jesus estava passando no bairro, na cidade, na rua da casa dela. Eu gosto muito de pensar assim em rua, Jesus passando, porque ele só podia estar num lugar. E naquele dia ele estava passando por lá. E essa mulher, então, ela faz aquilo que não se imaginaria que ela tivesse coragem de fazer. Sabe, essa questão de se expor, essa questão de correr riscos, para nós que confiamos no Senhor, às vezes é necessário. Não estou incentivando você a fazer loucura, não é isso não, mas você está entendendo. Às vezes, querido, a gente precisa se mover de verdade, se mover, não ficar naquela dependência de que alguém vai fazer alguma coisa, Deus está vendo, né? Deus sabe todas as coisas. Às vezes é preciso fazer alguma coisa, mesmo que aquilo que a gente vai fazer pareça não fazer muito sentido. Imagine essa mulher sair da sua casa, acho que 12 anos sofrendo desse mal, fraca, doente, sair correndo no meio de uma multidão, e todos sabiam que ela era considerada imunda, que ela não poderia estar onde ela estava, só pelo fato de ser uma mulher, enfim. Mas ela foi, querido. Ela foi. Só ela sabia a dor que ela sentia, né? Só ela sabia a necessidade que ela tinha de receber essa cura. E de alguma forma, ela cria no Senhor. Então a fé aqui é muito importante. Eu quero falar de um texto onde alguém foi curado sem ter fé também. Porque às vezes mas eu não sei nem como é ter fé. Eu vou mostrar um texto daqui a pouquinho, de alguém que parecia não ter fé nenhuma em Deus, né? Mas essa mulher, ela deixa claro que ela tinha fé em Jesus, porque ela dizia: se eu tão somente o quê? Tocar. Ele não precisa nem parar, ele não precisa nem orar, ele não precisa nem ungir a minha cabeça, ele não precisa nem ouvir a minha história de 12 anos. Se eu tão somente tocar, eu serei curado. E ela conseguiu tocar. Tentaram impedir ela, tentaram fazer com que Jesus seguisse em frente sem dar atenção para ela. Senhor, são muitos que te tocam. O Senhor pergunta quem te tocou. Jesus sabe quando alguém procura Ele com fé, né? Ele parou e a gente sabe do final da história. Aquela mulher foi instantaneamente curada. Foi de imediato. Voltou para casa restaurada, curada, e fez o restante da história da sua vida sem aquela doença, né? Uma outra passagem que a gente conhece muito bem, também está em todos os evangelhos, nos 3 também, está em Lucas 18, 35, Marcos 10, 46, Mateus 20, 29. É uma cura do cego. Se quiser usar só os de Lucas, né? Lucas 18, 35, né? O que acontece? Jesus também está passando num lugar, ele só podia estar num lugar. Nesse dia ele estava onde? Jericó. O cego está lá, na beira do caminho, e ele fica sabendo que Jesus está passando por ali. O que é que ele faz? Ele começa a gritar. E o grito desse cego
É um grito também carregado de dor, de necessidade, de fé também, porque ele está gritando para Jesus. E estava incomodando os seguidores ali de Jesus, mas ele não estava nem aí, né? Porque ninguém sabia o que ele passava. Tem gente que se acostuma a receber esmola, sabe, essas coisas. Mas dá a entender que esse homem não queria viver assim. As circunstâncias levaram ele a ter aquela vida ali. Mas não era o que ele queria para ele. Ele queria ver, ele queria enxergar, ele queria trabalhar, ele queria ter a sua própria renda. Ele não queria ficar dependendo de que alguém desse para ele alguma coisa. E ele grita tão alto. Ele grita um grito carregado de dor, de sofrimento, ao ponto de Jesus parar. Para a mulher lá também, Jesus parou quando ela tocou. Para esse cego também, Jesus para. E pedem para que tragam ele até Jesus. Então os discípulos vão até o cego e falam: calma, pode parar de gritar. Está repetindo demais. Está falando a mesma coisa toda hora. Então pare. Ele te chamou lá. E aí quando ele chega lá, ele tira de sobre ele aquela capa que o identificava como um mendigo, como alguém que precisava de ajuda. Eu creio que pela fé ali ele já diz: não vou precisar mais disso, né? Pela fé eu estou livre dessa roupa aí. E ele chega até Jesus, e Jesus pergunta para ele o que ele quer que faça para ele, né? E ele é sincero, ele é objetivo, e ele é curado. Ele é liberto instantaneamente por Jesus naquele lugar. Então, foi fácil para ele? Claro que não foi assim como para aquela mulher, são passagens conhecidas nossas que nos levam a essa reflexão. Então não é porque Jesus já morreu e me deu a cura, já levou sobre si as nossas enfermidades, que vai acontecer assim, a hora que Deus quiser. Não, vai acontecer na hora em que eu desejar isso, que eu acreditar nisso ao ponto de buscar isso. Porque o fato de eu ter um conhecimento intelectual, né, assim, de que a Bíblia relata isso, é uma coisa. Agora, quando eu conheço e creio nisso ao ponto de buscar, então eu quero essa cura. Eu quero essa libertação, porque Ele já me deu isso na cruz, e agora eu sou dele. Então, o que Ele fez lá na cruz, Ele fez para mim, Ele fez por mim, Ele fez para a igreja. Então eu quero isso. Quando se sabe, conhece, crê, deve-se buscar isso. Buscar. Que nem o cego, desesperadamente. Que nem essa mulher, desesperadamente. Quebrando ali até algumas regras da época, né? Não levando em consideração até algumas coisas que a lei lá tinha como obstáculo, como regras. Ela não levou em consideração isso, porque ela queria a cura divina. Esse cego também demonstra ter muita fé, né? Muita fé. Veja aqui, ó. Em João capítulo 5, versículo 2 ao 9, vai falar de um homem, lá daquela passagem de cura do tanque de Betesda. Esse homem cria em Jesus? Esse homem não cria em Jesus. A mulher cria, o cego de Jericó cria. Esse que foi curado, 38 anos, doente. Ele cria no movimento das águas lá. Ele cria que se caísse na água ele era curado. Mas não há indicação de que ele cria em Jesus. Diferente da mulher, diferente do cego. O cego chega a dizer Jesus, filho de Davi. Então ele conhecia, ele sabia quem era Jesus. Mas no caso desse homem aqui no Evangelho de João capítulo 5, ele estava lá confiando em parentes, em amigos, numa possibilidade de ser lançado na água a tempo de ser curado. Não apareceu ninguém. Esse homem, até os parentes tinham largado dele. E ele estava lá então, sei lá, ia morrer lá esperando essa oportunidade. Mas é interessante que a Bíblia vai dizer que Jesus foi lá e dá a entender que foi lá só por causa dele. Deus é um Deus misericordioso, querido. Quem sabe ele não teve aquela oportunidade
de ser discipulado, de ser aconselhado, de ter ouvido a palavra. Não sei, eu imagino. Mas era alguém que Jesus teve misericórdia e foi até aquela pessoa. E às vezes essas coisas acontecem. Então às vezes se diz assim, gostaria tanto de orar por uma pessoa que está doente, mas ela não tem fé. Ela fala que ela nem acredita nessas coisas. Se ela não acredita, então eu não vou nem orar. Esse texto que a pastora leu, de Atos capítulo 3. Esse coxo de Atos 3. Será que ele cria em Deus? Será que ele cria em Jesus? Eu acho que não. A Bíblia não fala nada a respeito dele em relação à fé. Fala que ele era um mendigo que estava ali o tempo todo pedindo esmola. Mas mesmo assim Pedro e João ministraram sobre a vida dele uma cura. Dá a entender que ele não acreditava muito, porque teve que pegar ele pela mão direita, não é assim que o texto falou lá? E levantar, porque eu acho que ele queria continuar deitado ali. Se aquele coxo na beira do tanque, no Evangelho de João capítulo 5, se ele ficasse lá deitado, mas Jesus fala para ele, levanta daí, pega a tua cama e vaza daqui. Entende? Ser curado. Ele poderia ter continuado na mesma condição. Então, dá a entender que eles ouviram, receberam e obedeceram ali. Quando João pegou na mão do coxo, levanta, rapaz, levanta. Não, teu joelho está bom, teus tornozelos estão bons, tua perna foi renovada, a musculatura dela, você está pronto para andar, saltar e louvar a Deus aí. Né? Então, tanto é que ele vai saltar e vai louvar a Deus e vai entrar no templo, né? Se você ler o capítulo 3. Então, eram pessoas que aparentemente não tinham fé. Aquele cara que foi curado por Jesus, que desceram ele pelo telhado, ele tinha fé? A Bíblia não fala que ele tinha fé. A Bíblia fala que os 4 que levaram ele tinham fé. E pela fé dos 4, ele foi curado. Então você pode ser um instrumento de Deus, mesmo querendo ajudar alguém que não tem fé. Deus vai honrar a fé que você tem, né? E você pode ver outra pessoa ser curada, que é tão gratificante quanto a gente ser curado. Eu não sei como é você assim, mas eu me alegro com coisas que acontecem na vida dos outros, né? Eu fico tão feliz, porque eu sei que essa pessoa, ela tem uma chance maior, né, de se aproximar do Senhor, de amar a Deus, de servir a Deus, até que Ele volte, recebendo, né, Ele até como Senhor e Salvador. A pastora já vai logo em seguida agora fazer uma ministração, uma oração. Eu quero dizer para você assim: acredita se você quiser, não precisa. Se não acreditar, não tem problema. Mas vai que você que não acredita, né, você pode ser visitado sem acreditar, né? Que nem o coxo foi lá na beira do tanque, né? Mas você que acredita em Deus, de verdade, e está doente, ou precisa de uma libertação, vamos associar o texto de Salmos, não sei se é Salmo que fala, é Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Acho que é isso, né? Existem curas, queridos, que se a pessoa não resolver essa questão de perdão, sem chance, né? Sem chance. Principalmente relacionado à alma, né? Perdão é indispensável, não é opcional para quem ama e serve a Jesus e quer cura. É necessário. Então, sempre que você perceber que existe alguma raiz, alguma coisa ainda não resolvida nessa área, busque ajuda e seja totalmente livre dessa questão de perdão, assim, de ressentimento, de mágoa, para você ser sarado. Isso é bíblico, né? E não adianta buscar um curativo, um refrigério temporário, porque amanhã continua tudo do mesmo jeito, né? Então nós queremos, queridos, assim, que Deus está neste lugar. Deus está nesse lugar, amém? Tá vendo? Quando a gente fala, muda a voz, daí muda, né? Mas Deus está aqui. Jesus não falou onde estiverem 2 ou mais pessoas, eu estaria presente? Não é dele que nós precisamos? Não é Ele quem cura? É Ele, então é Ele. Ele é quem cura. E
E Jesus pode estar em todos os lugares hoje. Na época lá, ele só podia passar, naquele dia, ele só podia passar na rua lá na cidade da mulher do fluxo de sangue. No outro dia, ele só podia passar na rua do Cego de Jericó. Mas depois ele subiu, veio o Espírito Santo. Nós estamos falando tanto nesses dias sobre isso, né? Então ele pode estar em todos os lugares. Então ele está aqui nesse domingo, nesse dia 23. Se ele está aqui, automaticamente eu vou ser abençoado, eu vou ser curado. Não é bem assim, né? Se a gente olhar para o que a mulher fez, ela poderia dizer, se esse pensamento fosse correto, ela ia dizer: graças a Deus ele está na minha vila, está na minha cidade, está na minha rua, então hoje eu serei livre desse mal aqui de boa. Não, ela teve que exercitar a sua fé. Então, eu não sei como você vai exercitar a tua fé, se você precisa de uma cura, de uma libertação. Eu não sei o que você vai fazer em relação a isso. Só sei que ele está nesse lugar. Quem sabe a pastora vai propor de você vir aqui na frente, receber uma unção, receber uma cura, e nós vamos fazer isso agora. Está disponível. Faz parte do pacote. Você pode dizer assim: mas como é que é a fé para a cura? É a mesma que você usou para ser salvo. Você não fala que você é salvo em Jesus? Nós não somos salvos pela fé em Cristo Jesus? Pela graça, mediante a fé? Então, cura é a mesma coisa. É pela fé. Eu creio que Ele é o médico dos médicos. Eu creio que Ele pode me libertar dessa doença, no corpo, na minha mente, na minha alma. Eu creio que Ele pode me deixar livre disso daí, de imediato, instantaneamente. Se você crê, está diante dessa possibilidade. Pastor, não é comigo, é para alguém que está em casa, é para alguém que está no hospital. Venha, da mesma forma, venha interceder por essa pessoa. Só você não vai receber a unção com óleo, porque a unção com óleo é para quem está doente, né? Mas você pode vir, como aquela mulher cirofenícia foi até Jesus, clamou, intercedeu, foi tão insistente com Jesus, ao ponto de Jesus dizer para aquela mulher: pode voltar para casa, tua filha está liberta. Isso pode acontecer também. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tão forte quanto antes, tão poderoso quanto antes, tão misericordioso quanto antes. Quem sabe hoje Ele vem até você, como Ele foi até aquele homem que estava na beira daquele tanque, 38 anos, e proporcionou àquele homem um milagre. E você não vê assim muito barulho, não, porque não é isso que cura. Quem cura é Jesus. Quem cura é Jesus. Que Deus nos abençoe com cura divina, com libertação nesse momento, tá bom? O pessoal pode ministrar ali um louvor, vou passar a palavra à pastora que vai estar orando, e só receba, creia, exercita a tua fé, ouça a voz do Espírito Santo, analise, faça um autoexame, né? Você confia mais em médico ou em Jesus? Você confia mais em remédio ou em Jesus? Seja sincero nisso. Se for o caso, peça até perdão para Deus, não desculpa, né? Peça perdão para Deus. Deus quer ser o primeiro, não só para te salvar, mas quer ser o primeiro também como médico divino, como aquele que cura todas as enfermidades. Você não precisa deixar de fazer o que você está fazendo em relação à medicina, mas não aceite viver confiando mais em pessoas, em profissionais do que em Deus. Confie em Deus, depois confia no homem, e faça também o que o homem vier sugerir como um profissional, mas não abra mão da fé, que pode te libertar, que pode te sarar. E quando Deus faz, é definitivo. Que Deus nos abençoe. Aleluia, Jesus. Tudo que ouvimos essa manhã, eu sei que veio a